A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe em Cristo. Eu sou o pastor Ricardo Silva. Estamos aqui prosseguindo com o estudo sobre o livro de Hebreus e eu quero continuar falando no tema trazendo muitos filhos à glória. Como que Jesus ele está nos conduzindo, está nos fazendo crescer em amor e esse conduzindo a todos, o plano de Deus para toda essa humanidade. Mas hoje eu vou ler um outro texto. Não quero começar lendo em Hebreus, talvez eu nem leia o livro de Hebreus, mas eu entendo que ser conduzido, o Senhor, Ele tem a sua maneira de trazer, a sua maneira de nos conduzir, a sua maneira de nos guiar, e é através da sua santa palavra, através do que diríamos doutrina. Ele tem uma doutrina para nos guiar, nos conduzir, nos levar, e nós jamais poderemos nos desviar dessa doutrina. Foi dito para Josué: Josué, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas que você medita no livro da lei, para que prudentemente te conduzirás. Então eu quero ler contigo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 9. Portanto, vós deste modo, Portanto, eu quero ler contigo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e versículo 9, a partir do 9. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus com seus discípulos, e os discípulos diziam: Pai, ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou essa oração maravilhosa para os discípulos. Eu quero ler contigo aqui 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3. Como te roguei quando partia da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Então, é comum hoje nós ouvirmos que cada igreja tem a sua doutrina. Porém, a Escritura, a palavra de Deus, ela não compartilha desse pensamento. Cada igreja tem a sua doutrina. Não. Existe uma doutrina. E existe o certo e existe o errado. Então veja, o capítulo de número 6, do mesmo livro, 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 3. Antes, porém, só quero advertir, chamar a sua atenção para o que diz aqui no finalzinho, né? Timóteo, o apóstolo Paulo deixou ele em Éfeso para que ele tomasse o cuidado que ninguém ensinasse doutrina diversa. Olha só, agora 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias
injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que, preste atenção, tudo isso que nós dissemos, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, versículo 7 agora, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Parece até um ditado, né? É escritura, é palavra de Deus. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Cabe uma pergunta: você quer se tornar rico? Não é melhor que você trabalhe honestamente e os resultados fiquem com Deus? É diferente, né? Vamos lá, versículo de número 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Interessante, Jesus ele deu tantas advertências: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, como se isso não fosse acontecer, né? Como se isso estivesse longe. Isso não vai acontecer, não. Vai sim. E ser conduzido, entenda, Deus ele traçou um caminho. E se nesse caminho nós estivermos andando e nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, e o pior, fazer isso em nome da fé, em nome de Deus, como ser conduzido? Como ser trazido? Se faz necessário, nós abordamos o amor, abordamos as imperfeições das pessoas e que o poder da palavra para libertar. Agora abordaremos esse aspecto do ser conduzido, do ser trazido. Não podemos errar o caminho. Deus quer gerar um novo homem em nós, e que não é somente parar de beber e parar de fumar. E quero ler contigo aqui livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, a forma de ser conduzido. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós vemos aqui esse texto falando que Deus deixou ali os ministérios, primeiramente apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, e visando o que? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E isso significa não estar envolvido em fábula, não estar envolvido em doutrinas diversas, não estar envolvido em coisas que só promovem discussões. O Pai Nosso, ele diz, santificado seja o teu nome. O nome de Deus foi profanado. Essa profanação incluiu 1/3 dos anjos. E muitos deuses foram introduzidos na nossa história. O homem, hoje em dia, podemos dizer que ele é um deus. O dinheiro, podemos dizer que ele é um deus que foi introduzido na nossa história. O mundo. Então, existe um verdadeiro panteão grego, né? Não tem aquele panteão grego de deuses? O diabo introduziu tantas coisas, mas nós devemos orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O maligno estabeleceu o seu reino nas nações e até no coração dos homens. O discípulo ele busca primeiramente os interesses de Deus. E em todas as eras, os verdadeiros homens de Deus desejaram isso. Veja aqui na oração do Pai Nosso, tem um momento ali da oração que os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Tem um momento da oração em que a pessoa vai orar por ela mesma. E sabe que momento é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus ensina a que a gente não se envolva com a cobiça das coisas desta terra. Jesus ensina isso. Veja só o Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Como ser conduzido? Como que o reino de Deus entra num coração onde esse coração está cheio de cobiça? Simplesmente não entra. Agora, existe um problema que me parece que alguns pastores, ao invés deles ensinarem desta forma como eu estou ensinando, lendo, simplesmente lendo versículos das Escrituras, eles fazem o contrário, eles nutrem esse desejo. E é difícil porque ele trabalha com a cobiça que está no coração das pessoas. Ah, ele é um falso mestre, mas e as pessoas que estão movidas pela cobiça? E as igrejas estão abarrotadas. Eu ouvi uma mensagem de um pregador, do pastor Paulo Júnior. Ele dizia que, eu não concordo plenamente com esta frase, mas há de se pensar de que o evangelho pregado nas igrejas não salva, é um evangelho que condena. Não, a igreja não está salvando, a igreja está condenando. Mas é para se pensar. Então, e
Precisamos orar no Pai Nosso ali, orar pelo nosso coração. Mateus 6, versículo 14, quando fala lá, orar pelo nosso coração, que eu digo ali na oração do Pai Nosso, ele está falando que eu perdoe, que eu tenha perdão do Senhor, assim como eu tenho perdoado. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós temos perdoado. Então, o perdão de Deus para nós é a medida como nós perdoamos. Ser conduzido é isso. Também faz parte. Mateus 6,14, olha, por se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, ser conduzido. Preciso ser conduzido. Mateus capítulo 5, versículo 23, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Entenda, Jesus ele viveu na época da lei. Oferta aqui era um cordeiro, o altar era o altar do holocausto. Não é o irmão que está levando o dinheiro lá na frente, não. Ele está querendo dizer que alguém que está oferecendo ali um cordeiro, alguém que está pedindo perdão, precisa perdoar. Alguém que quer perdão precisa também perdoar. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Para ser conduzido, para ser aperfeiçoado, você precisa estar no ministério que esteja comprometido com o aperfeiçoamento dos santos. Busque um lugar ideal, não segundo o seu coração, mas segundo o coração de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Então, está falando sobre nós tomarmos atitude contra nós mesmos. É claro que eu entendo que o sentido é isso. Não está falando sobre arrancar verdadeiramente a mão, arrancar o olho, mas é saber que precisamos matar essa nossa carne, dia após dia. A Maria, mãe de Jesus, ela orou: Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Olha o que diz aqui sobre a vontade de Deus. Lucas 2,34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então isso aqui foi dito a Maria. No versículo 2,34, ele inicia assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, disse o quê? Uma espada traspassará a tua alma. Então veja que o Evangelho é isso. O Evangelho é sermos tratados, nos permitir ser tratados. Como é difícil, né? Não se envolver com a cobiça desta terra.
Jesus ele disse assim, ó, se as tuas riquezas aumentam, não colocais nela o coração. Não tem problema nenhum a riqueza aumentar. O problema está em colocar o coração nas riquezas. Precisamos discernir o valor das coisas eternas. Teve aquele homem, se eu não me engano, está lá em Lucas 21, se eu não me engano, fez celeiros maiores. Vou destruir esses celeiros e construir celeiros maiores. E Jesus falou assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Imagina que, vamos criar uma hipótese, que a alma dele foi pedida, e ele chegou lá. Ele foi descobrir o verdadeiro valor das coisas eternas, que são as que realmente têm valor. E na oração do Pai Nosso, lá diz assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa tentação, ela não é qualquer tentação, ainda que você possa orar para que o Senhor não te deixe cair em qualquer tentação. Mas essa tentação é uma atitude contrária à vontade de Deus. Senhor, não quero ter uma atitude contrária à tua vontade. Seja feita a tua vontade. E não me deixe cair em tentação, para que eu possa viver longe do teu querer e da tua vontade. Então, e aí ele termina, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Precisamos entender e viver a vontade de Deus. A doutrina, ela nos conduz. Ela nos guia. É uma doutrina, uma doutrina. Portanto, e nessa doutrina, alguns entenderam que a fé é fonte de lucro. Nós não entendemos assim. Graças a Deus. E o Senhor tem tirado do nosso coração a cobiça e tem derramado bênçãos sem medida para a glória do nome dEle. Eu creio que com o coração totalmente tratado por Deus, você seja apto até a que Deus venha te abençoar a cada vez mais, porque eu não creio que Deus vai te dar algo para te fazer mal. Eu estive no parque com a minha filha nesta manhã, e ela está chupando um pirulito, o pirulito caiu na areia e ela queria o pirulito. Eu não dei o pirulito para ela. Ela não podia desfrutar daquela bênção, não daquele jeito. Mas depois de limpo, depois que eu limpei o pirulito, e não só o pirulito, mas eu limpei ela, a boca dela, ela foi chupando o pirulito no carro. Foi uma benção. Não creio que Deus vai te dar algo que vai te fazer mal. Aprenda a ter contentamento. Aprenda a ter contentamento. Tem versículos de que até por conta da cobiça do nosso coração, por conta desse evangelho pragmático, porque a gente ouve essas mensagens de todo mundo é canto, estamos remando contra a maré. Me sinto remando contra a maré. E parece até que somos obrigados a fazer isso também. Porque isso vai gerar contentamento para as pessoas. Bom, fique claro, eu não estou preocupado com o seu contentamento. Para te falar bem a verdade, às vezes eu até me preocupo. Eu preciso pregar algo que venha agradar. Mas isso é minha carne. Eu, graças a Deus, naquele momento de preparar a mensagem, Deus então, olha, fala isso, ministra aquilo. E como Martim Lutero disse, estou feliz, estou contente pelo dom que o Senhor me deu em ter as Escrituras Sagradas nas minhas mãos. E vivemos assim e temos experimentado as bênçãos de Deus. Vamos tirar do nosso coração a cobiça. Ainda que todos falem e prometam e estejam aí com o Evangelho. E um dia Deus vai abençoar, vai iluminar eles também entenderão. E se isso não acontecer, eu costumo dizer que Deus saberá julgar. Deus saberá como
como lidar em cada situação. Ele é Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e seja conduzido. Não entre nem pela direita e nem pela esquerda. Siga a doutrina. Os ministérios estão aí visando o aperfeiçoamento dos santos. E o seu coração, deixe ele ser tratado. Se tiver que tomar uma atitude e essa atitude venha a ser contra você, olha, tome essa atitude. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar e retire de uma vez a cobiça da sua alma e do seu coração e viva o contentamento. Seja feliz, seja contente e vá na igreja para glorificar e para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus te abençoe em Cristo, em nome de Jesus.